Vocês já perceberam que o Santos do Marcelo Fernandes ele tem mais facilidade para jogar fora de casa do que dentro da Vila? Ultimamente, especialmente os últimos dois jogos, né? O Santos teve dificuldades. Empatou, né? Não perdeu, somou 2 pontos. Mas muita gente está lamentando o fato de que se essas vitórias tivessem acontecido hoje, estaremos absolutamente tranquilos, sem se preocupar com o jogo do Cruzeiro, sem se preocupar com o Cruzeiro e Vasco que jogam neste meio de semana, tudo isso. E o Santos, nesta última fase do campeonato, a reta final do campeonato, tem 4 jogos, 2 em casa e 2 fora. O problema é que um dos jogos fora é contra o Botafogo, que está disputando o título. Alguém vai dizer assim, poxa, mas o Palmeiras também estava disputando, o Flamengo também estava disputando. O Atlético Paranaense é uma preocupação? Imagino que sim, porque o Atlético Paranaense está disputando vaga na Libertadores. O Fluminense, que virá a Vila Belmiro, não sei qual é a motivação do Fluminense, qual será a motivação do Fluminense, porque Libertadores eles já ganharam, no rebaixamento eles já escaparam, vão estar perto do Mundial de Clubes. Não sei se o Diniz vai usar todo mundo, se ele vai poupar, se ele vai manter o ritmo de jogo e tal. E aí vai ter na última rodada o Fortaleza, que se continuar do jeito que está, é capaz de vir a Vila também precisando de ponto. E isso pode ser um negócio meio perigoso. Então, o Marcelo Fernandes, nesses dias em que ele está tendo um período de descanso, até para a cabeça, né? É importante descansar a mente, para que o treinador e os próprios jogadores eles pensem em alternativas. Para quem lida com o intelecto, para quem lida com o raciocínio, e o futebol também é um jogo, também não, principalmente hoje, é um jogo muito mais de raciocínio do que de habilidade. É um jogo de xadrez complexo, que vai além das mexidas do treinador. Vai também da capacidade de enxergar o jogo, de ter leitura tática. O jogador, eu sempre digo, tem que ser inteligente para ter leitura tática do jogo. O atleta que não tem esse tipo de leitura tem mais dificuldade para se encaixar. São aqueles que, por exemplo, jamais vão jogar na Europa. O cara lá tem que ser muito inteligente para jogar. Ou vão ser aqueles que vão bater e voltar. Talvez por preguiça, talvez por comodidade de alguns, mas essa questão de entendimento do jogo faz toda a diferença hoje em dia. E até jogadores menos capacitados tecnicamente, né, individualmente, em termos de habilidade, conseguem muitas vezes prosperar em grandes times porque tem essa leitura, essa visão do jogo. Então esse período de descanso pode ser importante para que oxigene as ideias de quem joga e de quem comanda. Porque assim, se o Santos conseguir pontuar contra o Botafogo, eu acredito que a partida contra o Fluminense terá um peso igual, mas com uma carga talvez um pouco menos complicada do que vir de uma derrota. Isso seria realmente muito complicado. E aí o tempo vai estar passando, a gente ainda tem uma boa vantagem em relação aos adversários. Vasco e Cruzeiro, por exemplo, vão se encontrar, tem um confronto direto. Podem continuar os dois atrás do Santos, inclusive se houver um empate. Aí quando houver a rodada, o Bahia, por exemplo, vai pegar o Corinthians fora. Mas do jeito que esse campeonato é maluco, tudo é possível, né? Eu, por exemplo, não imaginava que o Fortaleza fosse perder do Cruzeiro e perdeu, né? Até um empate já era bom, mas os caras conseguiram perder. Então, nesse momento, é preciso que o Marcelo Fernandes busque um equilíbrio nesses 4 jogos para pontuar tanto dentro quanto fora de casa. É sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xBet. A 1xBet que é parceira do Canal 10 e é uma casa global de apostas com grandes ganhos, pagamentos rápidos e que tem parceria com grandes clubes, grandes ligas, né, do futebol brasileiro, futebol internacional, presente também em grandes competições, está lá na Liga dos Campeões, está no Campeonato Brasileiro, está nas eliminatórias, e a 1xBet permite que você aposte não só nos jogos do nosso futebol, né, que é do futebol brasileiro, mas também dos chamados eSports, que são os esportes digitais, e também em outras modalidades. E para participar da 1xBet é muito fácil,
você entra no link que eu deixo sempre no nosso comentário fixado, nos vídeos aqui do canal, no comentário fixado, você vai lá, se inscreve na 1xBet e usa o meu código promocional, que é o canal 10SAlex1x, canal 10SAlex1x, para obter vantagens. E aí você pode fazer o seu palpite, fazer a sua aposta, né? Mostre que você conhece tudo de futebol, ainda ganha um dinheiro extra no fim do ano, que é sempre importante na 1xBet, que é o mais confiável site de apostas do mercado, tá certo? Vamos a uns palpites para esta segunda-feira, 16h45, Ucrânia e Itália. O jogo é na Bay Arena, na Alemanha, porque infelizmente a Ucrânia não tem como sediar jogos internacionais. Jogo do Sport TV, inclusive. Aliás, a Bay Arena aqui é um estádio, para quem ficar curioso, a Vila Belmiro vai ficar parecida com a Bay Arena em termos de capacidade. A Bay Arena cabe 30 mil pessoas. E você olha assim, você vê, pô, que estádio bacana, né? É do Bayer Leverkusen, né? Esse estádio. Outro jogo interessante, que é às 16h45, é Macedônia do Norte e Inglaterra, eliminatórias da Euro. Aliás, 2 jogos das eliminatórias da Euro, Macedônia do Norte e Inglaterra, jogo na ESPN no Star Plus. Portanto, aí 2 palpites aí para você apostar na 1xBet. Duas dicas, né? E palpites aqui, deixa eu dar um palpite, vai. Ucrânia e Itália empata, Macedônia do Norte, Inglaterra. Pronto, palpite dado. Dito isso, eu peço para você que está chegando aqui ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também compartilhe o link dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp, e ajude o canal 10 a continuar crescendo. Estatística, eu sei que é um negócio que o pessoal não gosta muito, né? Não, o que importa é bola na rede, o que interessa é ganhar os jogos e tal, mas o pós mostra o retrato do que é o time, né? Do momento do time. Eu estou aqui recorrendo, como sempre, uma grande fonte de informação, que é o Diário do Peixe. O Santos de Marcelo Fernandes tem aproveitamento melhor fora do que na Vila. A gente já sabia disso, mas o Diário traz detalhes. 11 jogos, 6 como visitante e 72% de aproveitamento. E 5 na Vila, com 53% de aproveitamento. Quase uma diferença de 20% entre a capacidade do time de somar pontos fora do que dentro. O Santos venceu Bahia, Palmeiras, Flamengo e Goiás fora de casa, empatou com o Corinthians e perdeu para o Inter. Quando os jogos são na Vila, a dificuldade que a gente sempre diz aqui é de propor o jogo, né? Até pela má fase do Lucas Lima, pelas eventuais ausências do Soteldo e tal, né? Os problemas que o Santos tem de laterais, aí tem essa dificuldade realmente de propor o jogo. E teve empates recentes contra Cuiabá e São Paulo, mas venceu o Vasco e o Curitiba. Aliás, aquele jogo do Vasco é quase que uma exceção à regra, né? Porque o Santos fez 4 gols naquela oportunidade. É um jogo que deve servir como exemplo, talvez, para as partidas contra a Fluminense e também contra o Fortaleza. E teve a derrota para o Red Bull Bragantino. No geral, o Santos tem 63% de aproveitamento com o Marcelo Fernandes. Então, como eu disse, tem ainda nesta semana, no final dessa semana, no domingo, a partida contra o Botafogo fora, jogo da TV, né? Toda aquela atenção voltada para a disputa do título. No meio da outra semana já é o Fluminense. Então, em 2 semanas acabou o campeonato. A gente vai saber, aproveitem essa semana de folga, né? Porque respirem, tomem os remedinhos direitinho, fiquem em paz, né? Se puder emagrecer um pouco para o coração aguentar um pouquinho também, né? Porque depois as outras 2 semanas vão ser pauleira. O máximo que a gente vai se aborrecer é com esses jogos perdidos aí que podem interferir na vida do Santos. Mas aí vamos para a reta decisiva. Serão 2 semanas de 4 jogos para determinar a continuidade do Santos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. E aí talvez com a volta do Dodô, dê para remontar os 3 zagueiros, mas lá para o fim do campeonato pode ser que o Basso volte também. Fico imaginando numa partida em que a gente cita aqui essa dificuldade de propor o jogo,
É importante você ter jogo construído desde trás. E essa sempre foi a minha defesa em relação à escalação do Baço e a diferença que existe clara em relação ao futebol do Messias, né? O Messias é bom pelo alto, é voluntarioso, tem vontade, mas de vez em quando dá uma espanada no taco e não consegue construir o jogo. Ele tem essa dificuldade. Com o Baço e com o Dodô, o Santos tinha melhorado nesse aspecto, né? Junto com o Joaquim ali. E talvez para o jogo do Fortaleza isso faça toda a diferença, né? Você construir o jogo de trás. Com o Rincon, com o Jean Lucas na dele, provavelmente com o Nonato e não com o Lucas Lima como titular, e o Soteldo, que eu quero ver repetir o que ele fez na última rodada aí das eliminatórias, né, pela Venezuela. Eu fiquei impressionado com os lances do Soteldo, né? Eu acho que foi contra o Equador. Tomara que ele volte inspirado, como ele fez nessas últimas partidas recentes. É incrível, né? A sensação que eu tenho é que, pela seleção da Venezuela, o Soteldo joga ainda melhor do que ele tem jogado pelo Santos. E isso aí talvez seja uma característica do time, né? Talvez, apesar da Venezuela ser um país com menos tradição de futebol do que o Brasil, mas o time lá parece que deixa o Soteldo com uma capacidade para criar mais adequada, né? Ele parece que fica mais livre, não sei. Também tem a coisa lá do nacionalismo, não sei se ele joga com mais vibração, com mais empolgação, enfim. Se ele fizer o que ele fez nesses últimos jogos aí pela seleção, pelo Santos, ele ganha o jogo quase que isso, sozinho, não vou exagerar, né? Não vou dizer isso, mas ajudaria muito o Santos a vencer as partidas. Tomara que volte bem, sem nenhum problema aí desses jogos de eliminatórias. Tá bom? Então é isso, né? Que o Marcelo Fernandes esteja aproveitando esse período aí para pensar em formas de jogar, manter o que está acontecendo fora que está certo e melhorar o aproveitamento dentro. Se puder resolver essa semana, eu vou ficar feliz da vida, né? Pontuar contra o Botafogo, ganhar do Fluminense, aí tudo se resolve e a gente parte aí para as últimas 2 rodadas pensando talvez na Copa Sul-Americana. Tá certo? Reforçando que este foi um conteúdo aqui no Canal 10 em nome da 1xBet. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.